nossa compreensão acerca dessa figura da patrística que é Santo Agostinho de Hipona. Vale salientar que Agostinho de Hipona, antes de ser esse grande homem na perspectiva de um bispo católico que fez toda uma compreensão filosófica, teológica, nós precisaríamos conhecer um pouco da sua história. Quem foi Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona, ele nasce em Targaste em 354 d.C. E aí vale salientar que ele vem a óbito aos 75 anos na Argélia, na Hipona, no ano 430 d.C. É relevante nós percebermos a figura de Santo Agostinho, um olhar um pouco da sua própria busca. Agostinho ele é considerado um grande buscador da verdade. Então, é possível perceber vários elementos da vida de Agostinho acerca de quem ele era, acerca da sua própria condição, enquanto homem que vem construir uma relação afetiva, né, com uma mulher no qual ele vai ter um filho, né, o Adeodato, né, e percebe essa visão com seu filho e constrói uma percepção própria, né, enquanto homem de busca, né, por meios de buscar felicidade, prazeres, né, e se mostra um homem influente, né, um homem que ganha forças, fama, que consegue conquistar grandes vitórias do ponto de vista imanente. Mas Agostinho, ele percebe algumas necessidades que o impulsionam. Ele é esse buscador da verdade, ele tem sede de algo, né, e as coisas começam a se mostrar extremamente apequenadas diante dos seus grandes desejos, diante de sua própria existência. Então Agostinho, esse homem buscador da verdade, um grande homem que consegue lograr êxito em todos os seus intentos imanentes, ele se percebe vazio, ele se envolve em várias corrupções, no ponto de vista dos próprios desejos, das suas próprias paixões, e ele vai encontrar uma busca, né, a partir também do encontro da própria conversão da sua mãe, que é a Santa Mônica. Sua mãe, ela vem rezar, vem manter uma constante oração por Agostinho durante anos a fio, e ela vai mantendo essa vida de oração pelo seu filho, até o momento em que seu filho conhece também a figura de Santo Ambrósio, a quem nós nos referimos há pouco na aula anterior, né, no primeiro bloco da aula, no segundo bloco da aula, na verdade, quando nós discutíamos a figura de Teodósio, né, o imperador que vai ao encontro de Ambrósio, bispo de Milão. Agostinho, ao encontrar Ambrósio, ele se vê nessa necessidade de encontro. Esse homem que tanto buscou, que tudo conquistou, ele percebe os seus próprios vazios, ele percebe o vazio ontológico que consiste o ser humano. Todos os homens, filosoficamente, são compostos por um vazio existencial, um vazio que lhes é ontológico, é razão constitutiva. O homem é marcado por essa característica dessa solidão. Agostinho, ele encontra-se, né, vê a conversão da sua mãe, ele passa também por uma experiência um tanto paulina, né, pauliana, na verdade, eu poderia dizer, a experiência de Saulo que se torna Paulo. Ele vai passar por essa experiência de conversão, não caindo de um cavalo, mas a partir de um encontro com a figura de Ambrósio. Agostinho, grande orador, grande capacidade de intelectualidade, de linguística, né, grande capacidade de captar as mensagens e conseguir fazer uma sólida hermenêutica. Ele se vê um tanto questionado ao encontrar a figura emblemática de Ambrósio. E ao encontrar, ele vai expressando esse processo de encontro pessoal com Cristo, né, que é a sua percepção religiosa, a sua percepção de encontro filosófico. Então, a sua resposta filosófica teológica é a própria figura de Cristo. Então, nessa busca, a gente vê o processo da conversão dele na sua obra chamada As Confissões, né, que é uma espécie de biografia onde Agostinho conta todo esse processo e vai mostrar em um dos seus poemas, na verdade, em um trecho do livro, o poema que ele vai trazer para a dimensão do cristianismo, a dimensão dos sentidos. E é esse o foco. Por isso que fiz essa questão de trazer todo esse olhar. Está parecendo aula de catecismo, mas não, é um olhar acerca da própria dimensão dos sentidos. Agostinho, ele concebe o Tarde Te Amei, né, um dos trechos no qual ele diz assim: tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora, mas estavas dentro. Entrei no meu íntimo sob a tua guia,
e eu te percebi, porque tu mesmo te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com os olhos do coração uma luz, né, forte e brilhante, que conhece a verdade, conhece essa luz. Então, Agostinho ele vai dizer, exalaste perfume, eu respirei, tu brilhaste, né, resplandeceste sobre o meu olhar. Então ele vai trazer os elementos todos. Na questão do olfato, né, proveite, né, vai trazer também a questão do próprio paladar, do próprio olfato, da própria visão, do tato. Tocaste-me e ardi na tua paz. Então, todos os nossos sentidos, eles são perpassados pela dimensão do encontro interior com Deus, que foi o encontro de Santo Agostinho com essa figura, que é a figura religiosa que vai trazer a plenitude ontológica, né, para esse vazio existencial. Então, ele vai trazer essa dimensão dos sentidos e é possível a gente perceber isso, essa dimensão sensorial, a influência de Santo Agostinho, que vai trazer, né, costuma-se dizer que Agostinho, ele cristianiza as percepções platônicas, diferente de Santo Tomás de Aquino, que vai cristianizar as percepções aristotélicas. Vamos agora entrar um pouco na dimensão das percepções platônicas. Platão, vamos retomar um pouco filosofia, sendo que a gente está na história do direito, não na disciplina de filosofia propriamente dita, mas só para a gente ir fazendo os links, porque nossa disciplina, embora seja com foco direcionado, ela é extremamente interdisciplinar. Então ele fala, a figura de Platão, ele nos fala de um mundo sensível, versus um mundo inteligível. Diferentemente, né, do mundo inteligível, o mundo sensível é o mundo dos sentidos, das paixões. O mundo sensível nos escraviza, diferentemente se dá no mundo inteligível, onde nós vemos o sentido, a alma. Nós temos aqui um duelo entre o corpo e a alma. No mundo sensível nós somos escravos dos nossos prazeres, dos nossos sentidos. Diferentemente no mundo inteligível, onde nós buscamos essa dimensão que é extremamente maior, é o mundo da racionalidade. Se nós trazemos essa compreensão platônica do dualismo, né, essa compreensão do dualismo platônico na percepção agostiniana, nós podemos trazer essa dimensão do mundo sensível como se fosse o mundo do corpo entregue ao quê? Aos pecados. Já o mundo inteligível seria esse mundo voltado para a vontade de Deus. Que propõe um projeto de santificação, um projeto de santidade. Então, nós vemos esse processo de conversão da mentalidade platônica na obra de Santo Agostinho. Então, isso também vai trazer percepções para o mundo jurídico. O que seria? Na compreensão de lei. A lei para Santo Agostinho, ela vai ser perpassada por uma lei formada pela vontade de Deus. Quem coloca o senso do que é justo e injusto no coração do próprio homem é a divindade. Então, nossa compreensão jurídica, ela perpassa pela dimensão do que Deus escreveu no coração do próprio homem. Já na compreensão aristotélica, nós podemos afirmar que não existe um dualismo entre o mundo dos sentidos e o mundo inteligível. Para a compreensão de Aristóteles, existe sim uma complementariedade. A partir do mundo sensível, nós conseguimos aprimorar o mundo sensível, o mundo inteligível. Então, se perpassando pelo inteligível, nós aprimoramos. Né? Nós aprimoramos a partir dos sentidos, a partir do mundo sensível, as nossas percepções, né? As nossas percepções de plenitude, as nossas percepções do mundo inteligível. Passando pelo sensível, chegaremos com maneiras mais, vamos dizer assim, mais aperfeiçoadas ao mundo inteligível. Certo? Então, não temos um dualismo, mas sim um caminho que perpassa esse campo. Na percepção ainda aristotélica, nós podemos encontrar uma compreensão de lógica, a lógica aristotélica, que faz uma percepção própria acerca da justiça. Ele vai defender e fazer uma distinção entre a justiça de três formas: a justiça distributiva, a justiça de reciprocidade e a justiça de equidade. Seriam três formas de justiça:
para Aristóteles, mas a gente vai ver um pouquinho melhor isso na disciplina de filosofia jurídica. Mas, voltando, eu posso dizer que Aristóteles ele vai ser cristianizado pela figura ilustre do autor principal, do principal autor desse período clássico da escolástica. No período da patrística, que é o período de Agostinho, nós temos esse discurso mais acalorado da fé, como eu falava anteriormente, de apologetas, dos padres, né, dos padres aqui, não ministros ordenados, mas eu falo de padres como aqueles que são os pais do cristianismo. Nós falamos de primeiros pais do cristianismo que trazem uma percepção de uma linguagem mais romântica, uma linguagem mais bonita, uma linguagem mais perpassada por esse campo de vivência, de testemunha, né, fruto também do período que foi vivenciado a martiria. Já no período de Santo Tomás de Aquino, nós falamos no período escolástico, um período onde a igreja já é religião oficial, onde já existe uma preocupação de racionalização da fé. Porque até então é possível dizer que existia uma hegemonia muito grande da necessidade da fé sobre a razão. E agora vai se buscar defender a fé racionalmente. Esse é o processo da escolástica, que ultrapassa a dimensão da patrística, que busca também esse aspecto, mas ainda de uma maneira menor, onde a gente vê uma defesa da fé sem muita preocupação da racionalidade, embora exista alguns sinais não tão fortemente visíveis como a gente vê no período da escolástica. Então, a figura de Santo Tomás de Aquino, ela se mostra, né, uma visão muito peculiar, porque ele vai fazer uma distinção, né, de um esquema de leis. Ele faz uma distinção da lei eterna, que seria essa lei escrita no coração do homem, e ela também é perpassada pela dimensão das leis naturais. Então a gente vê aqui o direito natural e o direito positivo, que é o direito posto pelos próprios homens. E aqui também nós vemos uma força das Sagradas Escrituras, que vão também trazer esse caráter de lei positiva, sendo que seu escopo maior, vamos dizer assim, sua essência é a própria lei eterna, a lei divina. Vai salientar que, diferentemente de Agostinho, que passou por um processo de conversão, por um processo de romantização, né, um processo de um cristianismo muito romântico, nós podemos perceber que Santo Tomás de Aquino ele é de uma congregação que é a Ordem Dominicana, que é a chamada Ordem dos Pregadores, que vai ter essa preocupação maior de formar grandes pregadores num campo lógico. Então, uma ordem monástica, né, traz essa vida própria a partir de uma vivência lógica, de uma vivência de oratória. Então, nós temos os maiores pregadores de todo o período do cristianismo a partir dessa disciplina, dessa congregação chamada Congregação Dominicana. E é interessante perceber uma obra que nós temos, né, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, perdão, que é a chamada Suma Teológica. É uma besteira, é uma curiosidade que muitos já devam ter conhecimento, mas eu vou fazer essa pequena abordagem. Muitos não sabem a diferença entre são e santo. Né? Isso tem vários vídeos, várias pessoas que falam, mas queria perguntar, não sei se vocês sabem qual a diferença de são e santo. Você sabe, Joanes? Meu sobrinho está aqui. O Lucy Cleiton também, aí em Arco Verde, está acompanhando aí, né, pelo Insta, mandando mensagem. Bora, Cleiton. Mas qual a diferença de são e santo? Santo, sempre nós podemos afirmar que santos iniciam com vogais, diferentemente de são, que seriam consoantes. Certo? Então, são seriam consoantes e santos seriam para vogais. Por isso que nós falávamos há pouco de Santo Agostinho. Não é que mude status ou situação hierárquica entre são e santo. Não, não é isso. É uma questão simplesmente de sonoridade na nossa língua portuguesa. No caso, todas as vezes que nós falarmos de vogais, nós teríamos um santo. E todas as vezes que nós falássemos de consoantes, nós teríamos um são. Aí você pode parar e olhar para aqui, para essa tela, onde eu coloquei Santo Agostinho e Santo Tomás. Então não se aplicou a esse caso, né, porque seria mais, seguindo o critério da ordem portuguesa, seria São Tomás de Aquino. Então essa é a regra. Mas se costumou convencionar. Eu lembro que escutei isso de um padre quando eu fazia faculdade de teologia, que ele me dizia, não se chama Santo Tomás. Santo Tomás ele é para ser chamado de São. E eu até não entendia o porquê. Ele me dizia que é por conta da Suma Teológica, dada a grande relevância dessa obra. A Suma Teológica é uma das obras onde Santo Tomás de Aquino ele tenta trazer essa abordagem acerca da vivência de Deus, defende do ponto de vista lógico, argumentativo,
né, que é muito difícil de refutar, 5 vias de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Então, assim, ele tenta explicar em uma obra imensa, né, a existência de Deus e defendê-la de um ponto de vista lógico, racional. Então, é uma obra interessantíssima que merece ser lida, né, merece ser compreendida, mesmo que você faça a opção de não crer, né, mesmo assim, você precisa, até para refutar aqueles que creem, também ler a obra, né, da Suma Teológica. Então, é um convite para você que crê, para você também que não crê, ler essa obra, mas eu também não vou me especificar cada um desses princípios, dessas vias de conhecimento, mas vou trazer para vocês o primeiro, motor imóvel, né, que fala um pouco dessa questão de que se todos os corpos, todas as situações, elas precisam de algo que lhes impulsione, que lhes faça mover no universo, nós precisaríamos de algo que seria imóvel, que inicialmente daria essa mobilidade a todas as outras. Então a gente vai passando pela primeira causa eficiente, pelo ser necessário aos seres possíveis, os graus de aperfeição, esse caminho que nós perpassamos a chegarmos, né, a um crescimento, né, rumo a essa perfeição, e o governo supremo. Quem tiver interesse, vocês podem dar uma analisada melhor nessas 5 vias de conhecimento de Deus, da lógica do nosso queridíssimo e grandiosíssimo Santo Tomás de Aquino. Muitos já tentaram refutá-lo, é algo que se convenciona, mas são poucos os que de fato conseguiram sequer ter um bom argumento contra as vias de Tomás de Aquino, inclusive para entendê-las, né, eles não conseguem muitas vezes contra-argumentar, porque sequer conseguem entender o que ele está querendo dizer. Mas eu desafio você a ler Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Sim, o santo se não se convencionou chamá-lo de São Tomás por conta da obra dele tão relevante que é a sua obra Suma Teológica. Ninguém ousa mexer no termo que na capa estaria escrito Santo Tomás. Então, para não mexer nas referências bibliográficas, se preferiu manter dessa forma, deixando ele fora da regra da língua portuguesa. Segundo, esse frei que me dizia, esse padre que me dizia, não tenho bem propriedade porque eu não li ainda. Inclusive, se alguém quiser aprofundar o assunto e me corrigir ou manifestar um concordo, eu agradeço. A gente vai seguir agora um pouco nessa fundamentação da perspectiva capitalista, né, e olhando um pouco da dimensão da modernidade. Nós perpassávamos, né, por toda a compreensão da Grécia Antiga, o período helenístico como um todo, depois entramos no direito romano, perpassamos pela Idade Média, vimos essa dimensão como um todo de patrística e de escolástica, certo que de maneira um tanto superficial, porque nós não poderíamos adentrar numa videoaula tão aprofundadamente, mas vimos esses autores. Agora a gente vai entrar um pouco na questão da modernidade, e quando nós falamos na modernidade, nós passamos por 3 momentos. O momento primeiro, que é o momento do Renascimento, o momento do absolutismo e o momento do iluminismo. Então, esses momentos acerca da modernidade, onde nós vamos ver grandes autores, vamos passar agora por autores como Maquiavel, vamos passar agora por autores como Thomas Hobbes, Hugo Grocio, John Locke, vamos passar por Samuel Pufendorf e tantos outros. Vamos também passar por René Descartes, vários autores, filósofos e alguns numa compreensão de história do direito. Então, dando continuidade ao que nós estávamos analisando, nós precisamos ver agora um evento que vai ser o advento da modernidade. E quando nós falamos de modernidade, esse período, ele vai ser dividido em 3 momentos, que é o momento do absolutismo, na verdade do Renascimento, do absolutismo e o momento do iluminismo. Então, nós nos damos com 3 momentos distintos que vão sendo constituídos desse evento modernidade. Uma das maiores características da modernidade é a virada antropocêntrica. O foco agora deixa de ser teocêntrico. Deus ele deixa de ser o centro de todas as coisas na perspectiva humana. E surge agora também o advento do Renascimento, que também vai ser chamado de humanismo. É uma fase onde nós percebemos o advento da própria pessoa como centro de todas as coisas e, além disso,
vai se perceber uma mudança na forma de pensar, uma mudança inclusive na maneira de se fazer arte. A arte agora ela vai ter uma conotação não somente voltada para as dimensões religiosas, pinturas de cunho teológico, e agora elas vão ter também as questões da própria identidade humana, o olhar do homem sobre a natureza, bem como a própria figura humana. Então, nesse período, dessa fase, dessa modernidade, nós vemos uma característica também de revolução comercial que também vai impregnando um tanto do que hoje nós poderíamos perceber enquanto capitalismo. Surge já esse paradigma, eu diria, esse primeiro marco de um olhar já numa perspectiva do que à frente nós teríamos como regime capitalista. Mas vai se perceber no primeiro momento desse renascimento, né, uma situação muito específica que vai ser essa questão dos próprios feudos. Né? A gente pode perceber um autor dessa época do Renascimento que é muito interessante, que nós precisaríamos analisar, estudar, que é a figura de Maquiavel. Nicolau de Maquiavel. Maquiavel ele se mostra com uma grande relevância. Né? Maquiavel ele escreve a Lourenço de Médici. Né? Em Florença, na Itália. Né? E ele escreve cartas de conselho a Lourenço de Médici, que vão ser compiladas e vão ser percebidas como uma obra de cunho relevantíssimo para toda a ciência política, que é a chamada obra clássica, O Príncipe. A obra O Príncipe se mostra de grande relevância para toda a ciência política, que vão ser justamente esses conselhos de Maquiavel a Médici para permanência, para perpetuação no poder. E é interessante a gente perceber que nós teríamos algumas perspectivas muito próprias, maquiavélicas. Hoje é muito usual algumas pessoas chamarem outras pessoas de maquiavélicas. Você é maquiavélica. E ao afirmar, né, muitas vezes a gente não tem um sentido de alcance, né, dessa palavra, desse termo, ao se referir a alguém como maquiavélico. Maquiavel seria esse articulador, uma pessoa que faz essa articulação, esse jogo de cintura, essa trama para a permanência no poder. E vem numa perspectiva que ele vai ter a visão negativa da natureza humana. Então, quando eu falo da perspectiva maquiavélica, o homem ele é mau por natureza. Vai ser semelhante ao mais à frente do que nós vamos ver na figura de Thomas Hobbes. Mas ele vai ter uma visão negativa da natureza humana, vai fazer esse destaque. É possível afirmar ainda que, além dessa visão negativa da natureza humana, vamos também ter uma perspectiva de uma visão cíclica. Vamos olhar, melhor colocar, uma perspectiva cíclica da história. Então, os momentos e os fatos históricos eles se repetem, as situações se repetem e o governante, né, ele deve se manter, o soberano ele deve se manter no poder, apesar dos ciclos da história que, com esperteza e com capacidade de articulação, ele vai conseguir permanecer no poder mesmo diante da visão cíclica da história. Nós podemos perceber ainda na figura de Maquiavel o duelo entre a virtude e a fortuna. É mais interessante e é mais possível chegar à permanência no poder pela virtude ou pela fortuna. Né? Quando nós trazemos essas perspectivas, seria a virtude nessa perspectiva do homem virtuoso, né? Com muitas propriedades, com muitas capacidades, e muitas vezes a fortuna que vai além do sentido de fortuna, mas de poder mesmo. Então é mais favorável se manter no poder pela virtude ou pela fortuna. É interessante perceber também um dualismo entre o sábio, o governante, ser amado ou temido. É mais fácil o governante se manter no poder pelo amor ou pelo temor. Isso é uma questão que nos gera reflexão, porque muitos vão nos dizer que é melhor ser amado, outros, sem titubear, afirmariam que é muito melhor ser temido, porque o amor seria uma relação volátil,
né? Uma relação de extrema fragilidade. Ora eu amo, ora eu já não amo mais. Diferente do temor, que consegue se perpetuar. Então seria muito melhor ao soberano se perpetuar pelo medo, pelo temor, do que pelo amor. Mas na verdade o ideal seria que o homem ele conseguisse ser amado e temido ao mesmo tempo, né? Mas como nós estamos diante de uma dimensão extremamente humana, muitas vezes na perspectiva maquiavélica vai ser melhor que se perpetue no poder pelo temor, né? Então muitas vezes a gente vê isso implementado por governos, né, por chefes de Estado em alguns regimes que vão querer manter o seu poder por meio do temor, certo? Então essa é a perspectiva maquiavélica, uma visão negativa da história, uma visão negativa da natureza humana. O homem seria esse ser ontologicamente mau, uma perspectiva cíclica da história. Os mesmos fatos eles voltam, eles se repetem, o dualismo entre o amor e o temor, e a virtude e a fortuna, certo? Isso na perspectiva maquiavélica, no bojo do Renascimento, né? Então eu posso afirmar